Glória a Deus. O tema de hoje é o quinto mandamento. E os textos que a gente vai abordar vai ser Êxodo, Levítico, Marcos e Provérbios. O texto principal vai ser Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que vivas largos anos na terra que Jeová, teu Deus, te dá. Agora a gente vai ir para Levítico 20, versículo 9. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus aqui, que diz assim: quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será castigado com a morte, sem remissão, visto que amaldiçoou seu pai ou sua mãe, caia o seu sangue sobre ele. Agora a gente vai para Marcos 7, do versículo 10 ao 13. Marcos, glória a Deus, glória a Deus. Que diz assim: pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe certamente morrerá sem remissão. Mas vós dizeis: basta um homem dizer ao seu pai e à sua mãe tudo aquilo que poderia aproveitar de meus dons e corba, isto é, considerei-o como oferta ao Senhor. Assim não permitireis fazer algo mais por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ensinaste, e muitas outras coisas fazeis semelhantes a estas. Agora a gente vai voltar para trás, que a gente vai lá em Provérbios. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia. Provérbios, a gente vai por 22, o 28, 22, 28, glória a Deus, glória a Deus. Diz assim: não remova os limites antigos que fixaram os teus pais. Agora a gente vai pro 25, 28 também. Os dois 28. 25, 28. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não impõe restrições a seu espírito. Beleza. A gente aqui, esse texto está falando de, honrar os pais. Os textos que a gente leu. E o que é honrar? Honrar é dar respeito, dar o devido privilégio, reverência, louvor, exaltação que a pessoa merece, Você dá o reconhecimento que ela merece. E a Bíblia manda a gente honrar os nossos pais. Por que a gente tem que honrar os nossos pais? A gente tem que honrar os nossos pais pelo simples fato de que toda vez que a gente honra eles, a gente está nos prevenindo de tomar decisões erradas e de fazer coisas erradas que vão nos prejudicar. Porque se a gente honra, a gente vai dar o respeito e vai aprender a ouvir eles. Que nem em Provérbios fala o seguinte: não remova os limites antigos estabelecidos por seus pais. Ou seja, os nossos pais nos impõem o quê? Limites. Eles nos ensinam porque eles têm toda uma bagagem de vida, têm toda uma experiência. Então a gente não pode chegar, e desrespeitar eles, não dar ouvidos àquilo que eles têm a nos oferecer, porque eles vão nos dar conselhos, vão nos dar experiências. E assim como fala em Provérbios, um homem que não tem, limites, restrições no seu espírito, é como uma cidade sem muros. Ou seja, ela é muito fácil de ser atacada, ela é muito fácil de ser destruída, ela é muito fácil de ser conquistada. Uma cidade nos tempos antigos que não tinha muro, ela é facilmente dominada, ou seja, um homem que não impõe não tem limites, e esses limites que são dados pelos nossos pais, ou em que nós mesmos temos que nos colocar muitas das vezes,
faz com que a gente acabe na ruína. Tanto que a gente leu lá em Levítico que há um castigo de morte para as pessoas que desobedecerem isso. E o pior é o seguinte, que Deus promete uma coisa, mas ele faz uma promessa terrível a respeito do castigo. Além dele falar que a pessoa vai morrer por conta da desobediência aos seus pais, porque obviamente só pelo fato dela não obedecer os pais dela, ela já vai estar acarretando uma maldição para a vida dela, que vai levar ela a se matar ou a destruir a própria vida, por não dar ouvidos a pessoas mais sábias. Mas o pior de tudo é o seguinte, que Deus fala o quê? Morrerá sem remissão. E o que é a remissão? É o perdão dos pecados. Ou seja, se a gente desonra os nossos pais, Deus está fazendo uma promessa que ele fala o seguinte: eu não vou perdoar você. Você vai morrer e eu não vou te perdoar. Não vai ter segunda chance ou nada. Você vai morrer e na sua morte pode ter certeza que você não adianta pedir perdão na hora que estiver morrendo, que não vai, eu não vou perdoar. Deus já está te dando a promessa que você não vai ter salvação. Então é um mandamento que tem uma promessa boa, que é a de prolongar os nossos dias, que Deus vai nos fazer viver muito tempo sobre a terra, para a gente ver a quarta, a quinta, a décima, a nona geração nossa, os filhos dos filhos dos filhos. A gente vai poder se dedicar muito a Ele, vai ter uma vida abastada com Cristo, em Cristo, né? Só que se a gente não obedecer isso, a gente vai sofrer um castigo severo e muito grande. E isso a gente tem que pensar. Porque vale a pena a gente desobedecer? Porque os nossos pais nos impõem limites para o quê? Para a gente não se dar mal. Ele te passa a experiência de vida dele e conta os erros que ele cometeu para você não cometer os mesmos erros. E para que você tenha uma vida boa. Porque os pais da gente querem sempre de nós o quê? O melhor. Eles querem de nós o melhor e querem nos dar o melhor. Então a gente tem que buscar dar ouvido aos nossos pais, honrar eles, respeitá-los, ouvi-los e adorar a Deus, dedicar nossa vida a Cristo, porque os nossos pais vão nos ensinar a trilhar o caminho do Senhor. Tanto que fala em Provérbios o seguinte: ensina a criança no caminho que se deve andar para que quando ela crescer, não se desvie dele. Então a gente tem que entender uma coisa: nossos pais nos instruem, eles vão nos instruindo, e isso nos leva ao quê? A não nos desviar do caminho do Senhor. Eles nos instruem na palavra de Deus. Então a gente tem que prestar muita reverência a eles, aprender a ouvir eles. Por mais que, vamos supor, o seu pai, ele não sabia ler, não sabia escrever, mas ele tem a experiência de vida dele que ele pode te oferecer, as coisas que ele passou, os conselhos dele. Então, por mais que você, no dias de hoje, você saiba mais do que os seus pais, seja mais capacitados com ele, você não deve desprezar o conselho deles. Você sempre deve levar em consideração aquilo que ele tem para te falar. Porque por mais que ele não saiba te aconselhar da forma correta, ele só quer o seu melhor. Então você deve dar o quê? A honra que é devida a ele, o respeito. Você deve respeitar ele como seu pai e escutá-lo. Escutar seu pai, sua mãe, aquilo que eles têm para te falar. Porque eles querem te orientar de acordo com a palavra de Deus. Então a gente tem que buscar muito ter reverência aos nossos pais e buscar ajudar eles no que é preciso, não fazer que nem os fariseus, porque os fariseus faziam o quê? Eles ensinavam que as pessoas podiam deixar de cumprir o mandamento se falasse: não, tudo que você tinha que fazer para os seus pais é só você falar que você vai oferecer a Deus. A gente não pode fazer isso. Quer dizer, eu vou deixar de honrar meu pai, obedecer meu pai e minha mãe, ajudar eles em casa, ajudar eles naquilo, porque eu vou estar cuidando da igreja, eu vou estar trabalhando na igreja, eu vou estar dizimando. Não, você não pode fazer isso. Você não pode cortar aquilo que você deve aos seus pais para falar que está fazendo para Deus na igreja. Isso é errado, não existe isso. Isso é costume de homens, que é o quê? Você deixa de cumprir aquilo que Deus mandou, que é ter a reverência, a honra que você deve dar aos seus pais, para pegar e falar: não, eu vou dar oferta na igreja, não, eu vou estar no culto todo dia, mas não vou respeitar meus pais. Não. Você está errado e você está em pecado se você faz isso. Tanto que Jesus bate na tecla e fala: isso aí vocês não podem fazer. Vocês estão abolindo o mandamento de Deus e impondo o mandamento de homem. E isso é errado. Vocês têm que fazer o quê? O que está escrito. Você não pode deixar de fazer as coisas que você tem que fazer para os seus pais, que é um mandamento de Deus, para pegar e fazer coisa usando a desculpa que estou fazendo para a igreja, estou fazendo para Jesus. Não. Você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo que é devido.
honra a quem merece honra. Então você deve obedecer seus pais, desde que eles não estejam indo contra a palavra de Deus. Porque aí você ignora mesmo, porque contra a palavra de Deus não tem essa não. Aí você pode falar, ó pai, ó, eu te obedeço até certo ponto. No momento que você bater contra a palavra de Deus, contra o Senhor, eu não te obedeço mais, porque vale obedecer mais a Deus do que aos homens. E aí que a autoridade dos pais cai por terra, no momento que eles vão contra a Bíblia. Aí, realmente, não tem como obedecer. Se o seu pai te mandar pecar, você não vai. Você vai desobedecer ele. Mas fora isso, você sempre deve obedecer ele, priorizar a palavra dele e buscar reverenciá-los, seus pais. Então, busque verdadeiramente servir a Deus com sinceridade. Honre seus pais e não use as coisas relacionadas a Cristo, a igreja, como desculpa para desobedecer o quinto mandamento, que nem os fariseus faziam. Deixavam de cuidar dos seus pais, ajudar eles essas coisas para falar, tô fazendo para a igreja, tô fazendo pro templo, para isso, para aquilo. Não, nunca use essas desculpas. Sempre cumpra o quinto mandamento. Ajude seus pais, honre eles, obedeça a eles e viva uma vida que agrada a Deus e ajude os seus pais. E agrade seus pais se eles forem dedicados a Cristo. Se eles não forem, ore para que Deus possa convertê-los. Então essa é a palavra de hoje que eu tenho para os irmãos. Falo do quinto mandamento, que não é muita coisa não, porque é mais simplesinho, mas Deus abençoe a cada um de vocês.